No ano de 1909, na cidade de Nova York, José Raul Capablanca e Frank Marshall disputaram um match de exibição para determinar quem era o jogador mais forte dos Estados Unidos. O encontro foi completamente dominado por Capablanca, com um placar esmagador de 8 vitórias, uma derrota e 14 empates. Das 8 vitórias conquistadas pelo mestre cubano, 4 foram utilizando a abertura espanhola com as peças brancas, uma abertura estratégica e complexa na qual Marshall nunca se sentiu à vontade. Após essa derrota devastadora, toda vez que esses dois rivais se enfrentavam e chegavam a essa posição, Marshall evitava cair na espanhola, jogando cavalo F6, optando pela defesa Petrov. Mas, em 1918, 9 anos depois daquele histórico match, em mais um torneio realizado novamente na cidade de Nova York, Marshall se encontraria mais uma vez, frente a frente com Capablanca. No entanto, desta vez, algo havia mudado. Marshall passou anos preparando uma arma letal na abertura espanhola, uma armadilha na qual seu oponente quase com certeza cairia. E agora, finalmente, sua tão esperada vingança estava ao alcance. Capablanca começa com I4, Marshall responde com I5 e, após cavalo F3, surpreendentemente volta Nebaciu a jogar cavalo C6, permitindo entrar na abertura espanhola após bispo B5. Até aqui tudo segue normalmente. As negras atacam o bispo com A6, que recua para A4. Em seguida, continua-se com cavalo F6, atacando o peão de I4, e Capablanca realiza o roque. Neste momento, Marshall poderia capturar o peão em I4, o que levaria à variante aberta da abertura espanhola. No entanto, ele prefere seguir a linha mais popular, desenvolvendo o bispo para I7, adotando assim a variante fechada. As brancas, então, defendem o peão de I4 com torre I1, e o jogador americano rompe a pressão do bispo sobre o cavalo com B5, forçando o recuo para B3. O plano mais comum aqui seria continuar com D6, mas Marshall, preparando sua surpresa, prefere deixar o peão em D7 e decide rocar. Hoje em dia, a próxima jogada das negras é tão respeitada que foi criada uma variante para evitá-la, conhecida como anti-Marshall, com a jogada A4. No entanto, naquela época, Capablanca não podia imaginar o que estava por vir e seguiu com a jogada mais natural, C3, a variante principal, buscando expandir-se no centro com D4. Neste momento, Marshall revela sua preparação com a jogada D5, que, segundo Capablanca em seus livros, havia sido analisada pelo jogador americano por mais de 2 anos. Atualmente, essa é uma das principais armas de muitos jogadores de elite. Capablanca comenta que após essa jogada, seu orgulho foi desafiado e sentiu que precisava aceitar o desafio. Assim, ele prossegue capturando o peão em D5. A questão é que depois que o jogador das peças negras recaptura com cavalo por D5, o peão de I5 fica duplamente atacado e as brancas também podem capturá-lo. A sequência segue com cavalo por I5 e torre por I5. Como resultado das trocas, as brancas ficam com um peão a mais e ainda atacam o cavalo adversário. Mais tarde, o próprio Marshall introduziria a jogada C6, que hoje é considerada a variante principal. Porém, nesta primeira tentativa, ele optou por recuar o cavalo para F6, sua ideia original. Depois disso, a torre em I5 está prestes a ser atacada com bispo de 6. Então, Capablanca se antecipa e a retira imediatamente para I1. O bispo, por sua vez, se posiciona em D6, controlando esta forte diagonal e ameaçando levar o cavalo para G4, coordenando-se com o bispo e abrindo caminho para que a dama possa rapidamente lançar um ataque contra o rei branco, que ficou
desprotegido após a saída de seu principal defensor, o cavalo em F3. Capablanca tenta evitar isso com H3, mas Marshall continua jogando de forma muito agressiva e avança o cavalo para G4, o cavalo de Troia. Se as brancas decidirem aceitar o presente capturando o cavalo, o jogador americano desferirá um ataque devastador contra o rei branco com dama H4. Ameaça-se capturar em G4, atacar a dama, cortar a fuga do rei por I2 e entrar decisivamente em H2. Capablanca então decide não aceitar o presente e prefere trazer a dama para o defesa do rei com a jogada dama F3, uma boa escolha. Marshall sempre foi um jogador muito forte e esteve entre a elite do seu tempo, mas desta vez ele tem um problema. Capablanca era considerado uma verdadeira máquina de jogar xadrez, e nesta posição complexa ele se transforma exatamente nisso, jogando com total precisão as jogadas recomendadas pelo Stockfish. O jogador das peças negras, mantendo seu estilo agressivo, leva sua dama de forma ameaçadora contra o rei branco com dama H4. Notemos que a torre, em A8, está indefesa, mas capturá-la seria um erro completo, pois isso afastaria a dama da defesa do rei e levaria a uma derrota imediata após dama por F2, seguido da captura da torre em I1 com xeque-mate. Em vez de capturar a torre, também seria possível tomar o cavalo, mas isso também seria um erro, pois o jogador das peças negras poderia continuar com a mesma ideia mencionada anteriormente. Vejamos, primeiro daria cheque com o bispo em H2 e após o rei mover-se para F1, capturaria novamente em G4, atacando a dama e bloqueando a saída do rei por I2. Depois que a dama se mover, o bispo recua de H2, abrindo caminho para que a dama chegue decisivamente a H1. Portanto, Capablanca não capturará nenhuma dessas duas peças, mas seguirá com a jogada mais precisa da posição, o avanço de 4, buscando desenvolver seu flanco da dama. Após isso, o Stockfish recomenda continuar o ataque com H5, mas essa jogada é muito difícil de encontrar. Por isso, Marshall opta por uma jogada mais humana, cavalo por F2. Capablanca escreve que o jogador americano deve continuar arriscando tudo com esse movimento ou se encontrará rapidamente em uma posição perdida. Agora, a questão é que, se as brancas capturarem novamente o cavalo com dama por F2, ficarão em sérios apuros, como veremos a seguir. Mas antes, uma pergunta. Que jogada você faria aqui com as peças negras? Você tem 5 segundos para decidir. Espero que você não tenha jogado bispo G3, pois isso seria um erro grave devido à dama por F7, uma grande surpresa. Após a captura pela torre negra, seguiria a torre I8 mate, já que a torre está cravada pelo bispo em B3, um típico tema tático. A jogada correta nesta posição é dar primeiro um cheque em H2. O rei é obrigado a ir para F1 para continuar defendendo sua dama, e só então seguir com bispo G3. A diferença agora é que dama por F7 não funciona mais, porque torre por F7 é cheque. Nesta posição, a única resposta para as brancas é a incômoda dama D2, atrapalhando o desenvolvimento de suas peças, após o que as negras jogariam bispo F5, alcançando uma posição muito difícil para as brancas. Elas têm uma peça a mais, mas seu rei está fraco, sem desenvolvimento no flanco da dama, enquanto os reforços do ataque negro estão chegando com torre E8. Por tudo isso, Capablanca mais uma vez evita capturar o cavalo em F2 e joga o melhor lance na posição, torre E2. A precisão defensiva continua. O cavalo ficou preso, forçando Marshall a tomar medidas desesperadas, como levar o bispo para G4
obrigando Capablanca a capturar alguma peça para enfraquecer o abrigo do rei. Desta vez, não há mais saída. O jogador cubano precisa capturar uma peça e escolhe a certa, o bispo em G4. Após isso, segue-se uma variante forçada. O bispo dá cheque em H2, obrigando o rei branco a ir para F1. Em seguida, o bispo recua para G3, ameaçando mate em H1. A única opção para o branco é eliminar o cavalo com torre por F2. As negras continuam com o cheque em H1, forçando o rei a se deslocar para E2. Agora, Marshall captura a torre em F2. A ideia por trás dessa captura é que, se as brancas recapturarem, a dama negra tomará o bispo indefeso em C1. Mas Capablanca não seguirá esse caminho. Em vez disso, ele jogará a melhor jogada da posição, bispo D2. 2 pontos de exclamação para este lance. O bispo negro continua atacado e deve recuar para a única casa disponível, H4. O equilíbrio material deste complexo labirinto tático agora se resume a 2 peças menores brancas contra uma torre negra. Geralmente, 2 peças menores são melhores do que uma torre, e nesta posição completamente aberta, isso se torna ainda mais evidente. Poderíamos dizer que o jogador americano tem compensação porque o rei branco está vulnerável, mas a verdade é que o rei encontra um refúgio seguro na casa C2, de onde não pode ser atacado, já que as negras não possuem um bispo que controle as casas brancas. Também poderíamos argumentar que as negras têm compensação devido ao subdesenvolvimento das peças brancas, mas este é um problema temporário que Capablanca resolverá em breve. O branco continua tentando trocar as damas com dama H3. A torre preta dá cheque em I8, mas o rei branco segue em direção ao seu refúgio com rei D3. A dama negra dá cheque em F1 e o rei branco chega finalmente à casa C2. E agora, nesta posição, ele não poderá mais sofrer nenhum cheque. As negras ficaram sem munição e agora é hora de sofrer. O bispo está atacado e se desloca para a casa F2, enquanto a dama branca se move para F3, cravando-se o bispo. Marshall não quer deixar esse bispo cravado e move sua dama para G1. Agora, Capablanca precisa ativar a torre e, para isso, move o bispo para D5, uma ideia que logo entenderemos. O jogador americano está desesperado e tenta abrir linhas contra o rei branco jogando C5. As brancas capturam e as negras retomam com bispo por C5. Agora as brancas gostariam de jogar A4 para romper e ativar a torre, mas Marshall não permitiria isso e responderia avançando com B4 para manter a torre fechada. Por essa razão, Capablanca joga primeiro B4. Esse foi o motivo pelo qual ele havia movido o bispo previamente. O bispo, ameaçado, recua para D6 e agora sim é possível romper com A4 sem que as negras possam impedir a entrada decisiva da torre no jogo. O jogador das peças negras já está queimando os últimos cartuchos com a desesperada jogada A5, tentando abrir linhas contra o rei branco. As brancas capturam o peão em B5. As negras retomam em B4, mas agora a torre branca entra em jogo na casa A6, atacando o bispo. As negras capturam o peão em C3 e as brancas retomam com o cavalo, completando finalmente o desenvolvimento. Vamos admirar a perfeita coordenação das peças. O rei defende o bispo defende o cavalo protege o peão defende a torre, enquanto o cavalo também protege o bispo em D5, que por sua vez está perfeitamente coordenado com a dama em F3 e os 2 peões. Isso é um verdadeiro exército perfeitamente sincronizado. O bispo atacado se move para B4, mas agora o peão avança de forma muito ameaçadora com B6. Marshall elimina o cavalo e as brancas retomam com o bispo por C3. Agora o jogo se simplificou para 2 bispos contra uma torre
e em 99% dos casos, dois bispos são mais fortes do que uma torre. O jogador americano poderia tentar contra-atacar com torre e 3, atacando a dama e o bispo, mas isso perderia devido à bela combinação dama por F7. Depois que a dama fosse capturada, a torre branca daria xeque-mate com torre A8, repetindo o mesmo tema tático que vimos anteriormente. Por isso, o jogador das peças negras abre primeiro uma via de escape com H6. O peão branco continua avançando com B7 e Marshall finalmente opta pela jogada mencionada anteriormente, torre I3. Diante disso, Capablanca finalizou a partida como costumava fazer, dando primeiro uma aula de jogo posicional e depois, como ele mesmo dizia, com uma pequena combinação bispo por F7. O bispo não pode ser capturado, pois o peão se promoveria à dama. Assim, o rei precisa se mover, por exemplo, para H7, após o que a dama branca dá cheque em F5, forçando o rei a ir para H8, e seguiria a torre por G6 cheque-mate, já que o peão de G7 está cravado pelo bispo em C3, razão pela qual Marshall havia decidido se render anteriormente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para apoiar o canal e ajudar a criar mais conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.